E direto daqui vamos a Orlando, onde o repórter Richard Souza acompanha o Flamengo. Fala, Richard, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, pro Eric, para toda a equipe. Aqui estou com Júlio Aguiar e Rodrigo Cerqueira, repórter cinematográfico e produtor. E há pouco aqui na concentração do Flamengo, Rizek, falou o zagueiro Danilo. E como é bom ouvir o Danilo, um cara de bagagem, de 13 anos na Europa, sempre muito dedicado a se aprofundar nas análises, não só sobre o Flamengo, mas também sobre os adversários. E como ele falou sobre esse Bayern de Munique que ele várias vezes enfrentou enquanto esteve na Europa. Então eu já vou chamar uma resposta do Danilo sobre as características do adversário das oitavas de final no próximo domingo. Olha só. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior. O que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Danilo falando, Eric, algum sinal de escalação, na sua opinião? Assim, eu acho que o Danilo é um jogador muito grande para não participar de uma partida dessas, né? É um jogador que, na minha opinião, estava na seleção. Eu votei no Danilo, acho que ele fez um jogo assim soberbo contra o Chelsea, dos melhores que eu vi aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. E ele está muito acostumado a enfrentar esses caras, né? Ele jogou a vida inteira praticamente enfrentando adversários desse nível, desse poder físico, desse poder técnico. Então, pode ser que seja um indício, sim. O Eric trouxe uma informação crucial, até para a gente poder elogiar com propriedade o trabalho brilhante do Felipe contra o Chelsea, né? Ele pegou os testes de velocidade dos jogadores de defesa e, a partir dali, escalou o time. Eu, por exemplo, quando veio o Danilo no lugar do Léo Ortiz, falei, uai, por quê? Aí o Eric explicou, eu não sabia. Danilo, apesar da idade, é mais veloz. Aliás, é o zagueiro mais veloz do elenco. Na direita, se a gente tem dúvidas sobre quem é titular, Wesley ou Varela, ninguém duvida que o Wesley é mais veloz. Assim como na esquerda, ninguém duvida que o Ayrton Lucas é o mais veloz. Será que isso vai condicionar a escalação contra o Bayern? Será a mesma tática? O Bayern tem um centroavante que, por exemplo, não prima pela velocidade, mas é um gênio da posição, que é o Harry Kane. A gente vai saber tudo isso no domingo. Ô Mari, acho que é chover no melhado dizer que o Bayern é um time melhor do que o Flamengo, né? O próprio Felipe já reconheceu isso, essa diferença. Mas melhor não quer dizer vencedor, né? Favorito não quer dizer vencedor. Nós vamos desafiar um colosso do futebol mundial, mas eu sei que você fará uma pergunta sobre quem é melhor nessa reta final do programa, certo, Mari? Vai ter o favoritômetro, com certeza. Bom, Renato Paiva, para mim, lançou a filosofia da competição. O cemitério de favoritos, né? Tá lotado do futebol, né? Por que não? É um jogo só. Por que não pensar? Agora, tem uma coisa. Contra o Chelsea, o Felipe Luiz fez algumas escolhas e, em cima da hora, acabou escolhendo diferente, né? Sobre as mudanças, pensando no futebol físico inglês. Se o físico era determinante para escolher o time dele contra uma equipe inglesa, acredito que contra uma equipe alemã a gente vai ter mais mudanças ainda, né? Essa Copa do Mundo, ela tá baseada no físico, né? Uhum. Assim, tô pensando muito nessa questão, eu vou fazer até uma analogia à Euro do ano passado. Uhum. E aí eu vou trazer um jogo, Inglaterra e Eslováquia. A Eslováquia vencia a Inglaterra, que é muito mais seleção que a Eslováquia, até os 90 e alguma coisa, um gol do Beller nos acréscimos. E todas as equipes, as seleções consideradas pequenas dessa Euro, jogavam como? De uma forma compacta, com muita intensidade. Mordendo o adversário, tirando do portador da bola a opção de levantar a cabeça e conseguir enxergar um companheiro em velocidade. Por quê? Se você joga compacto com uma linha alta, você tem que ter uma defesa velocista. Porque se você não pressionar o homem da bola, você vai ter que correr para trás toda hora. Ao mesmo tempo, se você joga dando a bola para o adversário, aí eu já trago para o Flamengo e Bayern, você vai dar Olise, Coman, Kane, Kimmich, Goretzka a oportunidade de jogar dentro do seu campo. Isso é muito perigoso. E pensando nessa ideia do Flamengo para domingo, eu tenho minhas dúvidas se o Arrascaeta joga. Não porque ele não tem a capacidade de enfrentar o Bayern. Não estou desqualificando essa questão do Arrascaeta.
O Arrascaeta, ele é um gênio. Mas pelo contexto do Chelsea, que o time evoluiu fisicamente, né? Mais vitalidade para pressionar o Chelsea. Lá no campo dele, lá em cima, com a saída dele, eu acho que amanhã pode ser um indício que o Felipe possa trazer para a partida. Esse é o meu palpite. Deixa eu falar para vocês, está na hora. Tá na hora daquele negócio que vocês amam. Demais, desculpa, mano. Tá falando muito. Como é que está, na sua opinião, o favoritismo? Eu sei que você, como todo mundo que acompanha futebol, sabe que o Bayern é o favorito, então já vou agilizar. Como está o favoritismo do Bayern, na sua opinião, para esse jogo? Para mim, 70-30. Eu acho que é 60-40, 65-35. 65-35. Eu não quebrei a nota, mas é isso aí, por entre aí. 65 e 70, 30 e 35. O Bayern é favorito. Tô pensando assim, a cada 10 jogos que eles se enfrentarem, o Bayern tem a chance de ganhar 6 ou 7 e o Flamengo tem a chance de ganhar 4 ou 3. Encerro daqui dizendo o seguinte, Mari, procure no dicionário o significado da palavra favorito. Vocês não vão achar nenhum sinônimo para vencedor. O Bayern tem mais chance, mas isso não quer dizer que ele já ganhou. Tomara que seja um jogaço domingo, a gente faz o fechamento direto de Miami. É isso. Né? Amanhã estou junto com o Eric no estádio também para acompanhar esse Palmeiras e Botafogo. O futebol brasileiro se mostrando ao mundo aqui na Copa. Maravilhoso. Um abraço para vocês. Beijo, seleção. Sextou. E até a próxima. Sextou na Filadélfia, não chega a ser ruim não. Um beijo, até a próxima. Aproveitem. Favoritômetro. Flamengo e Bayern agora. Fraidou. Flamengo e Bayern. Fraidou foi ótimo. 65-35. Vamos nessa aí. Eu tô com o Eric. Acho que a diferença é essa, 70-30. A partir daí cabe ao Flamengo construir, desconstruir o favorito, né? Bayern é óbvio favorito, tem jogo, mas eu vou de 65-35. Perfeito. 2h58, então a gente... Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que caiu aí num grupo praticamente de Champions League, né? Só tá ali os grandes e o Flamengo, como é o maior clube do mundo, tá no meio desses caras. Pegou ali uma fase final bem complicada, mas eu acredito que o Flamengo tem grandes chances, né? A mídia está repercutindo demais essa partida de domingo às 5 horas da tarde entre Flamengo e Bayern de Munique. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando dessa partida, os palpites e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O assunto agora é Flamengo e Bayern de Munique nessa visão de Bruno Henrique. 3 jogos, 79 minutos neste Mundial, 1 gol, uma assistência, participação em gols a cada 19 minutos. Ô louco, hein? Uau. Bruno Henrique no Mundial de Clubes é o nosso assunto agora. Hoje a gente já enfrenta na fase de grupo o time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea. Todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Se tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto, porque ele vê a linha defensiva, as dificuldades que tem de correr para trás, e ele acaba optando os jogadores rápidos na frente, que sabe atacar o espaço, mas também sabe jogar no pé. É um craque, jogador de seleção de Copa do Mundo, é uma referência para nós aqui no Flamengo. Cara que eu me identifico bastante também com a sua qualidade, né, de passe, de gol também. E sempre quando eu jogo com ele, ele sempre me dá alguns toques, fala para mim ficar ligado, porque ele acha alguns passos ali meio mágico, né? Então, cara, ele é um jogador muito, muito grande. Eu procuro sempre dar o meu melhor, cara. Nesses jogos, assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais. Não que nos outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente. E eu penso na equipe que a gente vai enfrentar. Vejo vídeos do zagueiro, laterais, que eu posso jogar de ponta também, que eu posso enfrentar pela frente. Então, com a minha experiência também, velocidade, cabeceio, eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Desde quando eu cheguei no Flamengo e outros clubes também que eu passei,
Sempre procurei dar o meu melhor e ajudar, ganhar jogos, títulos também. É claro que aqui no Flamengo eu sou muito feliz, 16 títulos e quero poder ganhar mais, para entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. O que importa é o que vai ficar marcado na história do Flamengo. Então é isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. Vamos lá, o nosso assunto é Flamengo e Bayern de Munique. Nós vamos rodar mais uma vez pelos Estados Unidos com o nosso time que está por lá, começando com Pedro Ivo Almeida, na cola do rubro-negro. Pedro, um abraço para você, a expectativa para o jogo, as informações do Flamengo. Tudo bem, Felipe? Um abraço mais uma vez a você, a Mari, ao Jailson, a todo mundo ligado aqui nesse Sport Center, com toda a programação da ESPN e do Disney Plus na cobertura do Mundial de Clubes. A programação do Flamengo hoje são 11h40 local, 12h40 do Brasil, 5h30 da tarde daqui, 6h30 da noite aí do Brasil. O Flamengo faz seu penúltimo treino antes do aguardadíssimo confronto contra o Bayern de Munique no próximo domingo. Penúltimo treino aqui em Orlando, assim como o último treino amanhã de manhã, 9h30 da manhã local. O Flamengo ainda treina aqui em Orlando. Vale lembrar mais uma vez no CT da ESPN, né? Dentro do complexo Disney, está praticamente em casa, assim podemos dizer. O Flamengo faz mais 2 atividades por aqui, bem como o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já treinou na manhã de hoje aqui em Orlando, amanhã também vai para Miami. O Flamengo faz o treino de hoje e mais o treino de amanhã. Interessantíssima fala que a gente acompanhava do Bruno Henrique aí, ele cita craque do time, e eu confesso que estou numa pontinha de dúvida. Acho que Bruno Henrique vai para o jogo, mas ainda quero entender qual será o desenho do Felipe para a linha defensiva. Acho que podemos ter mudanças por ali. E também fala-se muito da velocidade. O Bruno explica muito sobre atacar espaço, velocidade, o espaço que o Bayern dá quando sobe muito a marcação nas costas do zagueiro. O Flamengo teve um grande momento na competição até aqui, o segundo tempo contra o Chelsea. Tínhamos por ali Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. A Arrascaeta tinha sacado. Será que o Felipe vai manter essa ideia? Ou será que ele mantém a Arrascaeta de início e pensa num Plata ali para a segunda etapa? São dúvidas até na cabeça do Felipe Luiz, que hoje a gente esboça o time, ainda está matutando ali o que pode fazer. O Bruno revela, a gente também pode conversar com algumas pessoas do Flamengo. O Felipe Luiz não definiu o time ainda não passou para os jogadores quem joga e quem não joga. Depende muito do que vai ser feito na atividade de hoje aqui e de amanhã. Repito, treino do final da tarde aqui hoje ainda em Orlando, amanhã de manhã também. Depois a delegação decola para Miami para o jogo de domingo no Hard Rock Stadium em Miami contra o Bayern de Munique. Felipe, a gente segue por aqui, como você bem disse, na cola do Flamengo nesse Mundial de Clubes. E vamos sair do ponto em que estamos para acompanhar o Flamengo, para seguir a cola do Bayern de Munique. O Mendel Bidlovski está por aqui para falar dos alemães. Um abraço, Mendel! Um abraço, Felipe, um abraço a todos. É isso, o Bayern de Munique, como disse o Pedro, fez um treino hoje de manhã no CT da ESPN. O Bayern de Munique, que a gente imagina, né, que tem aquele jogo querendo ser dominante na partida, bem avançado na marcação. Bayern de Munique teve 68% de posse de bola em média nos jogos da Bundesliga, fez 150 gols na temporada, então a gente imagina o Bayern de Munique tentando fazer essa pressão contra o Flamengo, inclusive com o Tá e o Pamecano, os dois zagueiros jogando bem avançados, também fazendo essa linha de marcação lá na frente. E aí a grande novidade do time para essa partida contra o Flamengo, Jamal Musiala, o garoto alemão de 22 anos, ele vem de uma lesão na coxa, sentiu um desconforto muscular aqui no Mundial de Clubes, foi preservado contra o Benfica, não entrou em campo, mas a gente imagina ele entrando em campo na vaga do Thomas Müller, fazendo ali a armação do time do Bayern de Munique. E aí na frente a gente tem, além do Musiala, o Olise, o Coman e o Harry Kane, completando esse poderoso ataque do Bayern de Munique. Tá quente aqui em Orlando, tá quente em Miami também. A previsão para a hora da partida, Bayern de Munique e Flamengo, 29 graus no Hard Rock Stadium em Miami, mas o Thomas Müller relevou a temperatura. Ele disse que se ele, com 36 anos, tem jogado em alto nível com esse calor que está fazendo nos Estados Unidos, todo mundo tem que jogar no mesmo ritmo dele. Então o Thomas Müller falando sobre o calor é um fato, é um tema importante para essa partida, mas o Bayern de Munique, a gente imagina que poupou alguns jogadores contra o Benfica, vem revezando o elenco, mas contra o Flamengo, a gente imagina a força máxima do Bayern de Munique. Felipe. Show de bola, Mendel, trazendo os destaques do Bayern de Munique. Um abraço ao Mendel e ao Pedro, Arrascaeta e Olise no Mundial. Gols 1-3, assistência 0-2. O Arrascaeta deve estar #não joguei com o Oakland. Tudo bem, é verdade. Participações em gol 1-5, finalizações 5-8 no alvo.
1-5, ou seja, o aproveitamento de finalizações certas do Olise muito melhor do que do Arrasca. Chances claras criadas, 0-3, drible certo, 0-12, líder do torneio nestes fundamentos. É aquela coisa, né, Mari? É óbvio que o Bayern joga muito, grande time, mas os números são complicados porque no caminho havia uma pedrinha chamada Oakland, e isso impulsiona ali os números, mas não estou querendo dizer que seja qualquer atleta do Bayern de Munique ruim ou que não mereça os números. É só porque quando você vai comparar um time que não teve essa caminhada e outro que teve, fica mais difícil. Mas eu quero, você agora há pouco falou, na primeira fase é o time que você mais gostou, o Bayern. É isso? É o time que mais me agrada jogando bola mesmo, assim. Eu gosto muito do trabalho do Kompany, tá? Desde que quando ele ganha Championship com o Burnley, eu gosto muito do que ele tem feito, do que ele tem desenvolvido e se desenvolvido, né? Como treinador. E também gosto muito do trabalho do Filipe Luiz. Então, assim, para mim são dois jovens treinadores, têm a mesma idade ali, 39 anos, se eu não me engano, que promovem um estilo de jogo muito gostoso de apreciar, de acompanhar e com seus riscos, obviamente, né? O Bayern, por exemplo, com essa linha alta defensiva, é um risco que corre, mas é um time tão organizado que se permite jogar dessa forma, né? E não é só organizado por conta do treinador, que tem peças interessantíssimas. O Musiala, como o Mendel, ele traz, é um jogador fantástico. Ele perde reta final de Bundesliga por conta dessa lesão na coxa. Ele perde jogos decisivos de Nations por conta dessa lesão na coxa, mas ainda assim, o retorno dele é muito bom. E tem o Kimmich, né? Acho que a gente fala tanto desses jogadores do ataque, jogadores ofensivos, Harry Kane, mas o Kimmich nesse meio de campo também é o cara que faz o jogo do Bayern funcionar, essa rotação. É um volante com o Kompany, mas que conduz muito o time para frente. Então, assim, o Flamengo tem muita qualidade, de verdade, assim. Mas eu acho que quando você sobe esse nível de enfrentamento, fica difícil até pelo emocional, sabe? Confio muito no time do Flamengo, acho que o Felipe sabe trabalhar muito bem isso. Jogadores importantíssimos. O próprio Kompany fala, né? Sobre o Danilo, sobre o Jorginho. Então, eu tô bem curiosa para ver esse confronto. E você, já? Também, estou muito curioso e só pegando o gancho da Mari em relação ao Kimmich, ainda tem essa questão, porque o Kimmich, ele joga, ele é avisado pelo Nagelsmann, né, no início da temporada, o técnico da seleção alemã, que ele jogaria de lateral, que é precisar utilizá-lo de lateral. Ele simplesmente muda toda a preparação física dele, questão de estudo, para voltar a jogar na lateral. E no Bayern ele estava revezando, né? Hora ele jogava pela lateral e hora o Leimer jogava pela lateral, e agora está invertido. O Kompany ainda tem isso para usar em determinado momento do jogo, se precisar fazer essa inversão do Kimmich, jogar mais para lateral do que de volante. Em relação ao jogo, repetindo o que a gente vem falando aqui ao longo da semana, né? Para mim também vai ser um jogo muito interessante. São pensamentos de treinadores novos, muito parecidos. Os dois jogam com a linha muito alta, os dois jogam com a linha na altura do meio-campo, os dois times que procuram alargar, né, abrir o campo adversário, e aí são as questões, são as peculiaridades de cada sistema, né? O Kompany, ele tende a tentar abrir a zaga adversária para ter o Olise e o Coman um contra os laterais adversários. Já o Filipe Luiz, ele tende a aproximar ao máximo os seus jogadores, troca de passes para tentar ali, não no 1 contra 1. Lembra que você mostrou ali na tela que o Arrascaeta não tinha drible? É justamente porque poucos jogadores do Flamengo estão tendo, né, essa necessidade de ir para o drible. Justamente porque eles vão tentando passar a defesa adversária na associação dos jogadores. Passe a passe, tentam passar, né, tentam ultrapassar ali, né, a linha defensiva. E aí tentam abrir do outro lado. Por exemplo, se acumulam jogadores de um lado, de um setor direito e do setor esquerdo, para virar a bola só no passe final. Inclusive o gol do Bruno Henrique, né, que o Gerson inverte a bola e o Plata ajeita para o Bruno Henrique completar. Então, assim, tem alguns sistemas diferentes, mas são times muito ofensivos, e aí o que eu estou na curiosidade de saber é quem vai conseguir empurrar o outro para trás. Porque os dois tentam pegar, tentam ter a posse da bola, justamente para adiantar a linha de defesa. Então eu estou nessa curiosidade, quem vai conseguir fazer isso? Quer chamar Posso ir com o Pedro Torre? Vamos lá, vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Torre trazendo o clima por lá, faltando muito pouco para Flamengo e Bayern, 5 da tarde deste sabadão, Pedro. Tudo bem, Felipe? Um abraço para você, um abraço aí, Jailson, Mari também, beijo, enfim, todo mundo que está ligado com a gente nesse Sport Center.
Pois é, a gente está aqui na Gávea justamente para medir um pouco a temperatura de como é que os torcedores do Flamengo estão na expectativa desse grande jogo de domingo, né, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Bayern de Munique. Não é todo dia que você vai enfrentar o Bayern, e aqui está sempre movimentado. Tem a loja, tem o museu, muita gente de fora do Rio também por aqui, então a gente pegou um pouquinho um termômetro, como eu disse, das palavras de alguns torcedores sobre esse confronto e do desempenho do Flamengo no Mundial até aqui. Vamos conferir agora como é que está essa expectativa da galera rubro-negra. Tem como bater de frente, tem como manter a mesma tradição do time, de atacar, gerar chance. Eu acho que o Flamengo tem tudo para isso. Claro, tem uma certa dificuldade, principalmente na defesa. O Neuer ali, a piada se tornou real, né? Todo goleiro vira o Neuer, agora vamos enfrentar o Neuer diretamente. Mas acho que tem como. Não irei ficar triste caso a gente não consiga, mas se conseguir, ninguém para a gente. Eu vi muitos comentários que a gente está na Champions League, vamos dizer. Eu acho que o Bayern, entre os europeus, o Bayern e o City que são os principais ali disputando. Se a gente conseguir passar do Bayern, eu acho que a gente tem uma grande chance contra o PSG. E o Real Madrid vem vindo uma fase ruim. Se a gente pegar eles ali na semifinal, acho que dá. Acho que esse jogo do Bayern vai definir muito nossa postura contra os próximos europeus, contra todo o chaveamento. A gente já ganhou eles de 3-1 uma vez, né? Então não é proibido sonhar, né? Então eu acredito que vai ser difícil, mas o favoritismo é do lado deles. Então, o que a gente fizer é lucro, nação. Fica com o coração em paz, a gente vai jogar pra frente. É o estilo do Filipinho, a gente vai pra frente, vamos jogar de igual pra igual com o Bayern. Acredita, nação, a gente vai conseguir. PSG, o Botafogo já ganhou o PSG, né? Então, eu acho que já provou que é possível, né? Sem botar um muro na frente do gol, A gente vai ganhar jogando bola aqui, ó, só tapa de qualidade, e vamos chegar nesse Mundial aí. Eu acredito no título, Tá, então, alguns torcedores falando um pouquinho. A gente tem como eu disse, a gente não é termômetro, mas tem um pouco da temperatura dos torcedores aqui no Rio de Janeiro. Fica essa grande expectativa. Tem uma movimentação, como eu disse, aqui na Gávea também. E no domingo, muito provavelmente, na fanzone ali de Copacabana, vai estar bem mais cheio, pessoal, nessa grande expectativa pelo Flamengo. Quem sabe conseguir mais um feito nesse Mundial de Clubes. Já venceu o Chelsea e agora tem esse confronto com o Bayern. Felipe? Ó, meu Pedro, trazendo os destaques diretamente do Rio de Janeiro, e chegou aquele momento de análise tática. Mari Pereira e Jailson Vilas Lobos é ótimo. Vilas Boas, o nosso gigante, a nossa pequena notável. Vamos lá, então. Vamos. Já. Bayern e Flamengo, uau. Vou começar aqui, então, com o Bayern. Você quer que tire? Quero, tirei pra mim. Beleza. Boa, vamos lá, então. Esse time base, tá? Do que a gente tem visto do Bayern neste Mundial. Então, com o Guerreiro, com o Tah, com Stanisic, Leimer, e aí o Neuer, obviamente, Kimmich, monstro, Goretzka. Comecei com o Gnabry aqui só pra gente mostrar como é o time com a ausência do Musiala, tá? Mas ele volta, então eu já vou botar ele aqui. E o Harry Kane de referência. Vamos de Musiala, então? Pra gente exemplificar bem. É isso aqui, tá? Normalmente. Com o Kane sendo bem referência, e depois ele até pode mudar de posição com a entrada do Thomas Müller. O que acontece? O já falou, né? Sobre o Bayern atacar muito com o Olise por aqui, Musiala fazendo essa função do distribuidor e o Coman pela esquerda, mas o Bayern, ele gosta de trazer os seus laterais para criar superioridade numérica por dentro, tá? Justamente por quê? Porque é um time que a média do posicionamento dos jogadores... Pode trazer, que cara, é demais. A gente não tem nem telão para tudo isso, tá? Porque no confronto contra o Boca, por exemplo, o Neuer estava aqui. Tá? O Neuer estava aqui, quase beirando essa faixa. Claro que, né, não na intermediária como desenha aqui, mas beirando essa linha alta a ponto de fazer tudo isso. Então, é justamente pressão, posse de bola e começar já a atacar no campo do adversário. As construções começam muito por aqui. Então, é mais ou menos isso, com o Kimmich sendo, de fato, esse jogador referência, o jogador que mais conseguiu controlar a bola, por exemplo, em Bundesliga. As substituições de sempre, tá? Com o Sané aqui no lugar do Coman, por exemplo, mas ele não tem jogado tanto assim em desempenho. Vamos só antes do já, uma tela do Bayern, só pra gente mostrar tudo aquilo que eu falei, de dados da Bundesliga.
flamenguista não é para ficar com medo, tá? Mas é para entender mais ou menos isso. Ó, Fê, a gente sabe, né? Campeão, só com 2 derrotas, o 5º melhor aproveitamento na história da Bundesliga. Posse de bola começa a média 40,6 metros da própria linha do gol. O mais alto do clube desde que temos registros na Bundesliga, desde 2010, 2011. Média, 18,4 segundos para recuperar a posse de bola. O segundo foi o Borussia com 24,2 e teve mais de 60% de posse em 31 dos 34 jogos. Nossa. Só aproveitando já então pegar o gancho aqui do que a Mari já mostrou. E aí, só troca para mim com o Coman, por favor. Não sabe, né? Isso, perfeito. E aí eu já vou pegar aqui porque para mim vai ser o retrato do jogo, tá? O que pode acontecer caso o... E aí eu vou explicar por que eu já tô trazendo, porque é isso daqui. E basicamente a forma que o Bayern joga. Dessa vez eu não vou tirar. E aí eu vou mostrar aqui, mesmo ficando um pouco poluído, porque aqui é assim, os encaixes que o Flamengo pode ter na questão de tentar a marcação e por quê. E aí eu vou explicar o porquê desse homem aqui, ó. Bruno Henrique. Porque o que pode acontecer durante os jogos é isso daqui. O Flamengo ter dificuldades para sair jogando. O Flamengo vai tentar atrair, sim, o Bayern para continuar nessa pressão alta, para tentar sair jogando por baixo com o Pulgar e com o Jorginho. E a gente lembra, tem o Wesley fazendo associação com o Gerson, que é algo que acontece muito por aqui. Da mesma forma que o Alexandro com o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Mas isso daqui, esse retrato do jeito que tá, pode perfeitamente acontecer. E é por isso que eu acredito na escalação do Bruno Henrique. Porque olha isso daqui. Geralmente é a forma que o Bayern ataca, deixando só o Stanisic e o Tá e o Neuer fazendo a função aqui de líbero. E o Bruno Henrique com meio campo para correr, dependendo com a espetada do Luiz Araújo, a Arrascaeta e o Gerson no lançamento, eu acho que esse pode ser o ponto justamente do porquê a escalação do Bruno Henrique e não do Gonzalo Plata. Perfeito. É isso. Show de bola, dupla, trazendo a análise de Flamengo e Bayern de Munique. Agora a gente... Seguimos aqui o papo ou Série B? Seguimos, maravilha, porque o Série B já pra gente arrematar aqui o programa. Vamos lá. Quão o Bayern é favor? Porque, de verdade, depois que foi visto na primeira fase, eu vejo um jogo parelho. E acho que a questão climática tem um valor importante. Acho o Bayern favorito. Sim. E aí não quero ouvir nenhum jogador do Flamengo dizendo assim, vocês disseram, não, mas eu acho que tem jogo. Na sua opinião, Mari, quão favorito é? Eu acho que permanece favorito muito por conta disso que a gente mostrou, né? Os confrontos com times europeus é difícil e o Bayern é uma grande equipe. Os europeus, na visão deles próprios da imprensa de lá, eles estão cansando a partir dos 20, 15 minutos finais das partidas por conta do calor. Então, isso pegando mais pra frente. E aí a importância de um banco de reservas. O do Bayern, o Sané, por exemplo, não mantém o mesmo padrão e qualidade que o Coman, porque ele não tá num momento interessante, vai sair do clube. Mas eu acho que tem muito jogo, na verdade, porque eu gosto muito do Flamengo, mas pra mim o Bayern ainda é favorito. Arremata aí, já. Eu concordo, acho que ali um 55, um 60, 40, algo desse tipo, assim, parto do Bayern assim, sendo favorito, mas que vai ser um jogo muito bom pra quem, principalmente pra quem gosta muito de duelo tático, de embate tático, e da nova geração de treinadores. É isso, também acho que vai ser um jogaço. Boa sorte ao Flamengo! Mas o palpite é agora. Então, preparem-se. O primeiro jogo será Flamengo e Bayern de Munique. E o primeiro a palpitar é você, Ronaldão. 2 gols do Pedro, 2 para o Flamengo. Vocês estão olhando para mim, falando que eu vou falar 5. Você não sabe o que dizer? Né? Não, já estou na minha cabeça aqui. E 1 para o Bayern. Ele falou contra do Neuer. Calma aí, ele falou há menos de 20 minutos que o Flamengo seria eliminado pro Bayern. Você tá muito louco hoje, cara. Eu não tô bem mesmo. Você quer mudar? Você quer manter? Não, 2 ao comigo. Eu tô torcendo comigo, tô querendo o Cicinho. Ótimo. Comigo, E pra você, Marco Aurélio Cunha? O time brasileiro. 2-0 Flamengo. Eu também tô torcendo pelo Flamengo e pelo Felipe Luiz. João Pedro Sgarbi. Eu vou torcer pro Flamengo também, de verdade. Só que vai ser 2-1 pro Bayern, eu tô achando. Cicinho. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3-2 Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Bayern.
João Paulo Capelanes. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. 3-0 pro Bayern. Eita. E você, bebida? Eu tenho uma longa ligação com a nação rubro-negra. Já acertei final de Libertadores, inclusive River e Flamengo bem antes das oitavas. Mas dessa vez eu acredito que vai ser 2-0 pro Bayern. Nossa Senhora. Agora, tomara que eu esteja errado, inclusive. Tomara que eu... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai pegar o Bayern de Munique aí, né? Nessas oitavas de finais do Super Mundial de Clubes, né? Então vamos ver como é que o time do Flamengo vai se comportar dentro de campo, né? O Flamengo que pegou alguns times ali, pegou um Chelsea, né? Agora a gente vai ver o Flamengo pegando também um time à altura, né? O Bayern de Munique. Acredito que o Flamengo não vai mudar o seu estilo de jogo, o Flamengo não vai jogar recuado. A gente vê aí, né, que ao mesmo tempo que o Bayern de Munique é um franco favorito ali ao ataque, a atacar muito mais o time do Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem velocidade para jogar nos contra-ataques também, tá? O Flamengo também é um time muito rápido. Eu acredito que o Flamengo não vai ficar só se defendendo, né? Na minha opinião, o Flamengo também vai atacar bastante nessa partida. Vai ser um jogo aberto, né? Então, o Flamengo, já que muitos criticaram aí, né, outros times jogando fechado, eu acredito que o Flamengo não vai jogar fechado. Também não é o estilo de jogo, né? A forma que o Felipe Luiz é acostumado a jogar. Então, se, né, já está acostumado a jogar para frente, a jogar ofensivo, por mais que pegue um time, né, que tenha a mesma característica, né, o time do Flamengo tem peças fundamentais para inibir esses jogadores e manter o seu estilo de jogo, tá? Um dos destaques do Flamengo, a gente vê aí é o Flamengo contra o Chelsea, tomou um gol, né, e não se abalou, continuou jogando da mesma forma. Eu acredito que o mental dos caras estão muito bem encaixado, tão certo. O Felipe Luiz conseguiu, né, trazer esse mental aí muito forte para esse Super Mundial, né? Eu acredito também que os caras vão fazer um bom jogo aí neste domingo. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida entre Flamengo e Bayern de Munique? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!